O tema da minha pregação hoje é o juízo de Deus é sobre todos. Lembrando, aqui é apenas uma continuação do capítulo 1. Semana passada eu preguei sobre a ira de Deus e aqui apenas continua. Romanos 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Até aí tá bom, meus irmãos. Como eu disse, aqui é apenas uma continuação. Na nossa Bíblia está dividida, né? Capítulo 1, 2, e tem até umas subdivisões. Mas Paulo está dizendo aqui, pregando sobre a ira de Deus. Foi o que nós pregamos na semana passada. Lembra, a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão, e por aí vai. E começou a dizer que Deus de fato se ira contra o pecado. E uma das formas que Deus se ira, pune o povo, não é apenas matando. Certas horas ele faz isso. Mas talvez a maior punição que Deus faz para as pessoas é quando ele solta o povo. É o que nós aprendemos aqui a semana passada. Deus os soltou, os deixou viver da maneira que eles achavam melhor. Como diz, por exemplo, o versículo 24. Por isso Deus os entregou. Ou seja, Deus larga. Não, vocês acham que vocês têm o melhor para vocês? Então vivam da maneira que vocês acham melhor. E nós vemos que o ser humano acaba sempre se estrupiando. E Paulo vem dizendo isso. Ele prova, em primeiro lugar, que todo ser humano está debaixo da ira de Deus, sem exceção. Ele diz, todos, sem exceção, vocês são podres, a ira de Deus está sobre todos vocês. Só que é o seguinte, alguns chegam a dizer que no capítulo 1, Paulo estava falando para os gentios, porque lembra a sequência de pecados que nós lemos aqui, ó? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, ó, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, por aí vai. Alguns dizem assim, olha, o primeiro capítulo, Paulo estava falando para os judeus, que eram os crentes da época. Quando eu falar judeu, entenda crente, é mais fácil para contemporizar. E agora no capítulo 1 ele está falando para os gentios, que eram os ímpios, os perdidos. E no capítulo 2 ele vai começar a falar então para os judeus, que eram os crentes. Sendo que na verdade é um engano. Paulo estava falando no capítulo 1 para todos. Seja judeu, seja gentil, seja crente ou seja ímpio. Só que como os judeus, os religiosos não entenderam, Paulo então no capítulo 2 agora ele começa a ser bem específico em relação aos religiosos, aos judeus. Paulo diz assim, olha, vocês pensaram que eu estava falando apenas com os ímpios? Que eles estavam debaixo da ira de Deus? Vocês estão enganados. Se vocês também não se arrependerem, a ira de Deus vai ser sobre vocês também. Era isso que Paulo estava explicando. Daí uma vez que Paulo de fato demonstrou que todos têm culpa, ele agora começa a especificar, olha, vocês que são religiosos, que fariseus eram isso, os judeus eram isso, religiosos. Eles viam um lugar de culto como nós estamos. Eles tinham um livro, o mesmo livro que nós temos. Eles oravam da mesma forma que nós oramos. Eles criam no mesmo Deus que nós cremos. E mesmo assim Paulo vem e diz, até vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, a ira de Deus vai ser derramada sobre vocês da mesma forma, e Deus vai julgar a todos sem exceção. E essa é a grande diferença do pregador, principalmente na época de Paulo. Quem era um pregador cristão verdadeiramente falando na época do apóstolo? Era como ele mesmo fazia. Paulo, na sua época, ele pregava que os judeus precisavam de salvação, os crentes. Você imagina chegar aqui na igreja e falar, vocês crentes, vocês precisam ser salvos. Talvez alguns vão dar risada. Pastor, que história que é essa? Se você pregar para o mundo, até que vai, eles precisam ser salvos. Nós somos crentes. Esse era o problema deles. Achavam que eram. Então Paulo pregava que os judeus precisavam ser salvos, se arrepender, e pregavam que os gentios também podiam ser salvos. Isso para os judeus era um absurdo. Dois absurdos juntos. Como pode nós precisarmos de salvação e os gentios também poderem ser salvos? Você lembra de Jesus quando ele diz que, olha, conhecereis a verdade vos libertará? As pessoas estavam ouvindo Jesus até ali. Quando Jesus então diz para os religiosos, olha, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Eles reclamam, que história é essa? Diz a Bíblia, até aqui ouviram Jesus. Porque ele diz, nós não precisamos ser libertos, nós somos livres. Somos filhos de Abraão. Nós temos a lei, nós somos religiosos, nós nunca fomos escravos. É óbvio que Jesus está falando em relação ao escravo do pecado. Mas se você olhar para a história dos judeus, eles também foram escravos. Na Babilônia, também foram escravos no Egito. Só que o pecado cegava eles não conseguiam ver que eles também eram pecadores. Os judeus tinham aversão a essas duas coisas.
É por isso que nós vemos o tempo todo nos evangelhos os fariseus, os religiosos tentando pegar Jesus com uma pegadinha, com alguma pergunta capciosa. Lembra quando chega a mulher adúltera diante dele? Ele diz: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E eles já citam a lei. A lei diz que tem que apedrejar. Ou seja, se o senhor falar alguma coisa diferente, o senhor está errado. Eles tentavam o tempo todo fazer isso, pegar Jesus Cristo. Agora, para que eu e você possamos entender, olha o cenário que Paulo pregava então. Paulo estava mostrando que toda raça humana estava debaixo da ira de Deus. Ele disse aqui, versículo 17. A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Paulo vem e diz: olha, todos vocês estão debaixo da ira de Deus. Só que o problema, quando ele diz todos, os judeus concordaram, verdade. Porque os judeus pensavam que eram apenas os ímpios. Eles sim estão debaixo da ira de Deus, é verdade. Daí Paulo vem: peraí, vocês não entenderam nada. Eu estou aqui para mostrar que você também que frequenta a igreja talvez há anos, cheio dos títulos evangélicos, fala até o evangeliquez da moda. Se você não se arrepender dos seus pecados, mesmo dentro de uma igreja, frequentando o lugar certo, ouvindo a pregação correta, lendo o livro certo, com o entendimento errado, você pode estar no lugar certo e mesmo assim ser condenado. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa história. Primeiro princípio: sobrenome não salva ninguém da ira de Deus. Você pode falar para a pessoa do seu lado: sobrenome não salva ninguém da ira de Deus. Sobrenome que eu estou dizendo é óbvio, não estou falando o seu sobrenome. Sobrenome judeu, no caso para eles, no caso para nós crentes. É aqui que nós lemos o versículo 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas. Ora, quem que tinha o hábito de julgar os outros naquela época? Os religiosos, os judeus. Quem que tem o hábito de ficar julgando os outros o tempo todo hoje? É os crentes. Então isso tem tudo a ver comigo e com você. Os judeus achavam que Paulo estava condenando os gentios simplesmente pelo fato de eles serem gentios. Em contrapartida, eles também achavam que eles estavam salvos pelo simples fato de serem judeus. Ou seja, quem não tem o sobrenome crente já está perdido. E Paulo vem e diz: calma aí, rapaz, vamos devagar com essas coisas aí. Mas essas pessoas tinham um bom argumento. Olha o argumento que eles davam para Paulo. Paulo, mas calma aí. Nós somos o povo de Deus. Nós também somos o povo de Deus, amém? É o mesmo argumento deles. Olha o argumento que eles tinham. Deus castigar o ímpio até que vai, mas castigar a gente? Não, não tem como. Então para eles era o seguinte: o simples fato de ter o nome crente, independente do tipo de vida que ele levava, ele estava salvo. Pode viver do jeito que você quiser, pode bater na mulher cedo, à tarde, à noite, pode fazer tudo o que quiser, contanto que seja crente, não tem problema. Paulo vem e diz: vocês estão muito enganados. Eles tinham os argumentos que, olha, nós somos povo de Deus, e de fato eram. Deus tinha escolhido ele entre várias nações, Deus escolheu a eles. Eles diziam assim: olha, para quem que Deus deu a lei? E Deus deu a lei para eles, para os judeus. E eles também estavam certos. Eles também argumentavam: olha, quem que é o povo circuncidado? Quem que tem o sinal da aliança com Deus? Somos nós. Com base nisso, eles chegavam ao seguinte: olha, não precisamos crer nessa história de justificação pela fé, de que Jesus Cristo veio pagar o preço por nós. Não, nós já somos escolhidos por Deus. O interessante é que a palavra de Deus ela é sempre atual, sempre, 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 e continua mesmo. Muitos crentes hoje se apegam a títulos. Eu sou obreiro não sei das quantas, pastor desde 1652, batizado então, nosso Deus do céu, faz tempo. E ficam apegados a essas coisas, ou aquela velha frase, né? Eu sou cristão de berço, nasci na igreja evangélica, mas tem uma vida toda torta, toda ímpia, todo perdido. E acho que o simples fato de frequentar um lugar aos domingos é o suficiente para salvar ele. Ou já ouviu aquela historinha? Não, fulano lá é filho de crente. Mas quem diz que filho de crente, filho de pastor, filho de quem quer que seja, não precisa ouvir o evangelho, não precisa se arrepender, não precisa se converter? Ora, um dos motivos que eu prego todo dia para os meus filhos, sabe por quê? Eles têm que se arrepender dos pecados deles. Não, eles não vão subir agarrado na minha calça, não. Eles precisam ouvir a pregação. Seus filhos também, meus irmãos. Você precisa ensinar, é óbvio, de acordo com a mentalidade dele, mas você precisa ensinar o evangelho. Boas maneiras são coisas maravilhosas, também vamos ensinar aos nossos filhos. Só que adianta você ter um menino maravilhosamente educado,
mas que vai para o inferno batendo na porta pedindo: com licença, capeta, posso entrar? Não adianta. Precisamos pregar o evangelho. Não se coloque em categorias diferentes. Por exemplo, sou crente, o outro é ímpio, e acabou. É isso aqui que Paulo está combatendo. A dificuldade dos judeus, em última análise, era o seguinte: eles não entendiam que a ira de Deus era sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, sobre toda a perversão, inclusive sobre o pecado deles. E por conta disso, não enxergavam a necessidade de justificação e de um Salvador. A mesma coisa hoje, muitos vão à igreja, mas não se veem como pecadores. Os irmãos aqui foram à igreja comigo. Meu Deus, só tem santo lá. Eu me senti mal. Só tinha anjo naquele lugar. Era o tempo todo o cinete da perfeição, o povo. Tanto é que quando eu falei assim: olha, quem que nunca teve a vontade de apertar o pescoço da esposa? O pessoal: rapaz, foi só eu que tive. Eu fiquei acusado. Você teve já também, né? Espero. Esposas. Só que para eles é o seguinte: para eles o pecado era apenas algo externo. Eles não entendiam que as motivações do coração também para Deus é pecado da mesma forma. Agora muitos acham que pelo fato: olha, eu tenho uma vida de oração, eu não falto ao culto, aí por causa disso então não preciso de Cristo? Não precisa que o Senhor te justifique? Justificação pelas obras é crer na justiça própria. Quando você acredita, ontem mesmo o rapaz ligou para mim, com uns 40 e tantos minutos falando comigo lá. Eu entendi o argumento dele, eu fiz a pergunta que eu sabia que ele ia responder. Falei: fulano, se você morresse hoje, se assim você desligasse o telefone aqui: tá bom, pastor, a paz, fica com Deus, tchau, pum, morresse, você ia para onde? Eu sabia da resposta dele, sabe qual foi? Pastor, é difícil responder, né? Não sei, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que mudar ainda. Eu falei: eu sabia que você ia responder isso. Sabe por quê? Você está achando que assim que você conseguir acumular as suas bondades o suficiente para você entrar no céu, você vai ser digno. Só que eu tenho certeza, você vai chegar no final da sua vida e você vai ver que você não conseguiu juntar elas ainda. Ou seja, nós não conseguimos ser salvos por conta daquilo que nós fazemos. Esse é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1. Justificação pela fé, que a nossa justiça não vem das nossas próprias mãos, da nossa própria força, daquilo que nós fazemos, mas sim daquilo que Cristo fez. Eu expliquei isso para ele, mas infelizmente não entrou na cabeça dele. Não há maior impiedade do que pessoas que não reconhecem que precisam da justiça de Cristo. Porque convenhamos, meu irmão, se você consegue ser salvo por conta daquilo que você faz, aqueles que creem que perdem a salvação, tem pessoas que é assim, né? Segunda-feira, estou salvo. Terça-feira, escorreguei. Ai, Senhor, volta esse dia não. Quarta-feira, consegui a salvação de novo. Ai, quinta-feira, escorreguei outra vez. Ai, sexta-feira eu recuperei. Você imagina o peso que é para uma pessoa viver assim. Mas pensa comigo, se você perdeu a salvação por conta daquilo que você fez de errado, você está dizendo que você tinha conseguido ontem por meio daquilo que você fez de correto. Ou seja, se você consegue ser salvo pelos seus méritos, por que Cristo morreu então? Por que Cristo precisou cumprir toda a lei? Por que Ele precisou pagar todas as punições da lei? Lembra que Paulo diz: o salário do pecado é a morte? É isso que a lei dizia. Ora, Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Mas você consegue se salvar, por que Ele morreu então? Não teria a mínima necessidade. Portanto, não há maior impiedade do que as pessoas não reconhecerem que precisam da justiça de Cristo. Aquelas que não se veem como pecadoras, que acham que podem satisfazer a Deus à sua própria maneira ou com as suas próprias obras. Paulo, de fato, quando era Saulo, ele diz que quanto à lei ele era irrepreensível. Meu irmão, esse lugar que eu fui, estava conversando com uma moça depois, ela dizendo que no dia da ceia, mais ou menos umas 4 pessoas só tomavam a ceia, porque as outras eram pecadoras, né? Meu Deus, se puder tomar ceia só quem não é pecador, ninguém quer tomar. Ninguém em lugar nenhum ia tomar. É que como eles estavam com aquela mente externada, apenas achando que o pecado é aquilo que se faz para fora do corpo, então apenas os suprassumos, os santos, conseguiam tomar a ceia. Paulo, quando era Saulo, de fato, ele se dizia: olha, eu sou inculpável, eu sou irrepreensível, essa palavra que ele usa, quanto à lei. Eu nunca vi alguém que diz isso. Olha, quanto aos mandamentos, eu sou irrepreensível. Paulo dizia: eu não erro nenhum. Daí então ele lê a lei que diz assim: não cobiçarás. E ele diz: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera não cobiçarás.
Paulo então teve aquele lapso de entendimento. Ele conseguiu entender aquilo que Jesus explica depois do Sermão da Montanha. Pecado não é apenas aquilo que eu pratico de forma externa, mas quando o pecado entra na minha mente também. Lembra quando Jesus explica? Olha, homicídio não é você pegar o revólver e dar um tiro no meio de uma pessoa, mas quando você chama o seu irmão de tolo, quando você deseja o mal para o próximo, você é réu do inferno. Adultério não é apenas sair com a vizinha, com o fulano, com o ciclano, mas quando o motel vem aqui e entra dentro da sua cabeça, quando a cobiça entra dentro da sua cabeça, para Deus é pecado do mesmo jeito. Paulo entendeu isso, ele disse: meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa era a grande dificuldade dos religiosos da época de Paulo, e a mesma dificuldade de muitos crentes hoje, porque eles acham que são moralmente corretos diante da sociedade, e por conta disso, eles acham que são dignos de alguma coisa, mas na verdade não passam de meros moralistas. E é o que Paulo vem fazer aqui, ele vem se dispor a provar que não há nenhum justo. Tanto é que no Romanos capítulo 3 nós vamos ver, Paulo diz bem enfaticamente, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Meu irmão, você não busca a Deus, eu não busco a Deus. Se Deus não nos buscasse, nós jamais buscaríamos o Senhor. Você sabe, o ser humano, ele é avesso a Deus. Ninguém nasce amando a Deus, ninguém veio para a igreja buscar a Deus por amor. Talvez você ouviu aquela historinha, né? Ai, você veio para Deus por amor ou pela dor? Mentira. Todos vêm pela dor. Seja a dor de uma enfermidade, seja a dor de uma perda, seja a dor de um vício, ou seja a dor de um vazio no coração que nunca consegue se preencher. Mas todos vêm pela dor, sem exceção. Paulo então quer mostrar aqui que os judeus também têm culpa. E Paulo diz por quê? Sabe por quê? Porque vocês se condenam. Vocês condenam a si próprio. Porque vocês condenando as pessoas, vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam. É por isso. E depois em Romanos 2:24 ele diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, vocês também são pecadores, vocês precisam enxergar isso. Frequentar a igreja, ter títulos religiosos, não te livra, meu irmão, da ira de Deus. A não ser que de fato você se arrependa dos seus pecados e seja obediente à Escritura. Segundo princípio dessa história, olhe primeiro para os seus erros, para depois olhar para os dos outros. Versículo 3, você pode acompanhar comigo? Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, um monte de pecado que Paulo tinha dito. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Não é essa a tendência do ser humano? Tendemos a ser cegos para os nossos próprios pecados, mas temos um olho de águia para enxergar o pecado do outro. É assim que o ser humano é. O judeu era da mesma forma. Ele tinha um olhar clínico para com o gentio, dizendo: pecador, imundo, merece a ira de Deus. Mas em compensação tapava os seus próprios olhos diante dos seus erros. Não é o que nós fazemos? Nós às vezes olhamos os pecados dos judeus, dos religiosos, dos fariseus, e falamos: fariseu religioso. Esquecemos de olhar para nós, que nós somos iguaizinhos a eles. Somos rápidos para ver o erro no outro, mas tardio para ver o erro em nós. Já viu aquela historinha? Talvez você já disse isso também, eu já disse várias vezes. Nossa, que palavra hoje, hein? Pastor fulano tinha que estar no culto, pena que ele não veio. Era para ele essa palavra, pastor. Já disse isso também, né? Não era, meu irmão. Era para você. Era para mim. É porque a gente, às vezes, ouve uma pregação, a gente lembra: puxa vida, fulano faz isso, você precisava ouvir. E a gente não consegue ouvir que aquilo é para nós. Lembro uma vez, eu quebrantado, chorando no final do culto, lá: Senhor, miserável homem que sou, pecador. Eu lembro que eu chorando olhei para o fulano do lado que estava assim também. É, Senhor, mas aquele ali é pior que eu, hein? É sério. Você percebeu que até numa hora dessa, o ser humano consegue olhar o erro dos outros, mas não olhar o seu próprio erro? Pastor, a palavra de hoje foi boa, hein? Mas você não aplica na sua vida em nada? O que adianta? Não adianta nada também. Muitos têm uma lupa para ver o pecado do vizinho, do irmão, mas colocam tapa-olho e não conseguem enxergar o seu próprio pecado. Consegue ser implacável para com o erro dos outros. Mas quando somos nós o autor do erro, sempre temos uma justificativa, não é? Mas eu também não é ninguém de ferro. Mas quem nunca, ainda cita a Bíblia ainda, até da mãe, né? Mas quem nunca errou quer tirar a primeira pedra. Ou seja, somos rápidos para ver o pecado nos outros e lentos para ver em nós.
Mas isso não é peculiaridade minha e sua, não. Sabia que Davi também fez a mesma coisa? Lembra Davi? Davi vai lá e pega a mulher de Urias. Cafajeste sem vergonha. Em 2 Samuel 12. Daí Natã vem e conta uma parábola para ele. Imagina o seguinte, a historinha de Natã. Imagine que um homem muito poderoso tem várias ovelhas. Várias. E o vizinho dele tem apenas uma ovelhinha que ele cuida, que ele dá banho, que dorme com ele, que é tudo para ele, ovelhinha. Imagine que esse homem muito rico chega um visitante na casa dele, rei. E ele quer dar um churrasco para esse visitante. Se for o pastor, você faz. Ele quer dar um churrasco para o visitante. Em vez de ele pegar uma ovelhinha dele que tinha várias, sabe o que ele faz? Ele vai pegar a ovelhinha do vizinho, que o vizinho cuidou a vida inteira, e faz um churrasco para o visitante. O que você acha, rei, que deve acontecer com tal pessoa? Olha a resposta de Davi. Tal homem deve ser morto. Mata. Aí Natã, o homem de Deus, aponta o dedo para ele e diz: tu és o homem, Davi. Você fez isso. Percebeu, Davi? Davi, ele via problema em um homem rico tomar uma ovelha de um homem mais pobre. Mas ele não conseguia ver o problema em um rei com centenas de mulheres pegar a única mulher do vizinho. Não via problema e ainda matar o rapaz. Até o rei Davi conseguia ver o pecado do outro e teve dificuldade para ver o seu. A diferença é que depois ele se arrependeu e é óbvio, mudou. Os judeus faziam a mesma coisa, condenavam o pecado dos outros. Mas fazendo isso, eles mesmos se condenavam porque eles faziam aquelas coisas. E eu e você seguimos pelo mesmo caminho, meu irmão, não se iluda. Quando eu digo judeu, religioso, eu estou falando da gente. Para que nós possamos nos analisar. Quantas vezes, talvez você não pense assim: nossa, fulana lá não vale nada. Está ganhando mais, mas rouba o patrão dela. Sem vergonha. E você não dá o dízimo. Só que o errado é ela, né? E a Bíblia em Malaquias é bem claro. Roubarás o homem a Deus? Vós me roubais, dizem que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Vós me roubais, vós e a nação toda. Ah, mas o errado é outro. Porque político rouba muito. Rouba nosso, a gente sente. Você rouba a Deus, meu irmão, e nem fica com peso no coração. Consegue ver que você também vê muitos erros nos outros e não consegue ver no seu próprio? O fulano lá trai a mulher dele. Mas você espera sua mulher dormir para assistir Pânico? Ou aqueles programas ridículos de auditório com aquelas mulheres seminuas lá? E o fulano está errado. Precisamos olhar primeiro para nós. Não seja moralista, ritualista. Mas no fundo, viva como um ímpio. Isso é um erro. Romanos 2:1, Paulo diz: portanto, és indesculpável, homem. Eu e você não temos desculpas. Os judeus precisavam enxergar os seus pecados e não apenas os dos outros. É o que Jesus disse, né? Primeiro a gente tem que tirar a trave do olho da gente, para depois poder tirar o cisco do olho dos outros. Só que o problema é que a gente inverte. A gente às vezes esquece de tirar a trave que está na nossa frente e fica preocupado com o outro. E a consequência dessa, em Romanos 2:24, Paulo diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Consegue ver? O nome de Deus blasfemado por conta dessas pessoas? Eu e você devemos tomar cuidado. Será que também o nome de Deus não está sendo blasfemado entre os povos lá fora? Entre os ímpios por conta da nossa atitude? Será que às vezes nós não estamos colocando o nome de Deus no lixo por conta da vida que nós levamos? Às vezes proclamamos sim com a boca: não, eu sou crente, não sei quanto tempo, faço isso, faço aquilo. Mas diante das pessoas do seu trabalho, você fala igual a eles, você vê as mesmas porcarias que eles veem, você anda como eles andam, o linguajar é igual. Pode ter certeza, o nome de Deus é blasfemado por conta disso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, o fulano vai e convida. Imagina você, a angústia, você vai: fulano, vamos na minha igreja fazer uma visita lá. O cara olha: eu nessa igreja? Para ser igual a você? Prefiro ficar no bar bebendo. Deve ser horrível, hein? Por quê? Às vezes com a boca você profere uma fé, mas com a sua atitude você é totalmente diferente. E na igreja da irmã lá, a irmã que usa saia até no pé, né, a saia comprida, a língua dela é 2 vezes maior que a saia, para que eu vou? Ou seja, o nome de Deus é blasfemado também, por conta daquilo que a gente faz de errado. Não caia, meu irmão, nesses extremos. Tem pessoas que infelizmente fazem assim: não, eu não gosto desse negócio de doutrina, de ensino, não. Eu tenho Cristo, eu creio em Cristo e está tudo bem. Meu irmão, isso é desculpa. Desculpa para viver da mesma maneira que você vivia, para não ter que mudar em nada.
Mas há o outro extremo, aquelas pessoas que se dizem apaixonadas por ensino. Falem, vai ter estudo bíblico, mas não falta um dia. Mas aquele ensino, aquele estudo, tudo que aprende, não muda em nada a sua vida diária. Ou seja, não adiantou de nada também. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A graça de Deus se manifesta. Qual a finalidade? Educando-nos para que, renegadas, ou seja, deixando de lado a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, não importa quanto conhecimento você tem, se você não se purifica das obras mortas do pecado, e se você não passa a ser zeloso de boas obras, não adiantou nada. E terceiro e último princípio, para encerrar, o juízo de Deus é segundo a verdade. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O juízo de Deus é segundo a verdade? O versículo 2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ora, por que Paulo enfatizou? O juízo de Deus é segundo a verdade. Porque ele sabe, o julgamento do homem é falível. Juízes não julgam de forma imparcial, por mais que tenham uma boa intenção. Você não consegue ver alguém que pode julgar totalmente correto, de forma imparcial, a não ser Deus, apenas Deus. Religiosos julgam pela aparência, Deus julga pela reta justiça. Nós fazemos julgamentos errados inúmeras vezes. Às vezes é por conta da cor da pele, da condição social, do pecado dos outros. Eu não faço acepção de pessoa. Mas se fulano lá, você sabe que faz as coisas erradas. Não. A gente julga diferente o tempo todo. Por conta da condição financeira, da roupa que usa, da cor da pele. Esses dias foi o dia da consciência negra, né? É uma idiotice esse negócio. É por isso que tem preconceito no Brasil. É por isso. Porque fica o tempo todo lembrando. As minorias, as minorias, as minorias. Não. Você não tem que lembrar de consciência negra, branca, amarela. Tem que lembrar do ser humano. E cada um faça por seu mérito. Não interessa se é negro, se é branco, se é índio, se é cearense. Daí por isso que tem essas coisinhas aí. A minoria aqui, minoria ali. Esse aqui é negro, esse aqui é os homossexuais, esse aqui é as mulheres, esse aqui é não sei quem, esse aqui é não sei quem. É por isso que não para essas coisas no Brasil. Que o povo fica o tempo todo falando. Para de falar nisso um pouco, você vai ver se a pessoa não esquece. Esquece. Agora, Deus, todavia, Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento de Deus, de fato, é segundo a verdade. Ele não tem um padrão para um e um padrão para outro. Para Deus é o seguinte: tem um bode e tem uma ovelha. Está com lama, pau nos dois. Não tem essa, não, a lama é mais limpa porque está na ovelha, agora o bode, a lama é mais suja. Não, lama é lama e pronto, acabou. Olha o que diz Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, para Deus, meu irmão, não interessa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, se tem dinheiro, se não tem. Todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Depois, no versículo 16, vai dizer assim: e Deus julgará o segredo dos homens. Ele não está perguntando assim, olha, dos crentes vai ser um julgamentinho um pouquinho mais light, né? Aliás, eles são um povo meu, né? Joinha. Não, todos seremos julgados de forma igual. Deus é juiz segundo a verdade, Deus não se corrompe, Deus não aceita suborno, Deus não aceita desculpa. Você não pode dar desculpa para Deus, meu. Senhor, eu errei, mas também. Você imagina Davi dando desculpa? Senhor, pequei, verdade. Peguei a mulher de Urias. Mas também, Senhor, ela é uma descuidada, ela tomando banho lá e não olhou para a janela, deixou aberta uma parede. Eu sou homem, Senhor. Você imagina Davi dando essa desculpa? Não colou. Betseba também não podia dar desculpa. Esses homens aí que só pensam coisa errada. Posso nem tomar banho, sozinha. A Deus dará em cima do terraço? Não. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Deus não aceita, meu irmão, corrupção, suborno, desculpa. Juízes terrenos, é óbvio, falo nem todos. Mas juízes terrenos, sabemos, agem em detrimento de uns, em detrimento dos seus próprios interesses. Julgam a favor de uns
e contra outros são parciais. Você tem dúvida? É só você olhar para o nosso país, né? Vai lá, o juiz de primeira instância prende um fulano do colarinho branco, deputado. Vai para o STF, que é a corte máxima. O que ele faz? Solta ele. Ou o STF prende o deputado, o senador, Aécio Neves. Prende ele. Vai para o Senado, só tem ladrão lá, a maioria. O que eles fazem? A gente solta ele. É óbvio, o Senado também são juízes deles mesmos. Eu não sei se você acompanhou essa semana. Já estou encerrando. A Polícia Federal trocou de diretor-geral. Eu estava lendo hoje uma declaração desse diretor-geral que eu quase caí de costa. Para você ver, eles são parciais. Em detrimento de um, a favor de um e contra outros. Lembra o caso daquele deputado que foi pego com uma mala de $500 mil, não é pouco dinheiro, $500 mil, numa operação programada, tudo esquematizado pela própria Polícia Federal. Então colocaram lá o número da cédula correto, câmera, e um monte de gente vendo. Deu para ver todo mundo assistindo televisão, não é possível. O cara saindo correndo lá do restaurante, pegando a mala de $500 mil, jogando o carro, e já estava com o porta-mala aberto e indo embora. Olha a declaração do diretor da Polícia Federal, esse novo agora. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa. Ele está dizendo, não, uma mala de $500 mil não prova nada. É isso que ele estava dizendo. Traduzindo para o bom português, batom na cueca e a vizinha nua debaixo da cama não prova traição. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Estava amando o presidente. Mas ele diz, não, uma mala não prova nada. Graças a Deus, Deus não é assim. Deus não aceita suborno, Deus não aceita ofertas, sacrifícios, apenas exige que eu e você venham a ser obedientes. Não aceita desculpas. Você pode, imagina, você vai tentar fazer barganha com Deus. Senhor, se o Senhor me livrar do julgamento, eu molho a sua mão. Aí calma aí, as águas do mundo cabem na mão dele, você quer molhar a mão dele? O que você pode dar para Deus que ele não deu primeiro para você? Deus não aceita, meu irmão, você ficar se sacrificando apenas para Deus aliviar o seu lado. Lembra, Saul diz a Bíblia que uma vez ofereceu sacrifício para Deus. Saul era rei, não podia oferecer sacrifício. Quem podia era apenas sacerdote, só. E então Samuel demorando, o que ele fez? Foi lá, matou o bezerrinho. Olha, ofereceu um sacrifício para Deus. Chega Samuel e arrebenta com ele. Quem mandou você fazer isso, rapaz? Olha o que diz depois, 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? Isso que obedecer é melhor que o sacrificar. Olha, tem o Senhor tanto prazer em holocausto? Não adianta ficar sacrificando, não adianta tentar subornar a Deus. Senhor, ó, deu um pecadinho aqui, mas esse mês a oferta vai ser generosa, hein, Senhor? Deus está dizendo, não adianta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em Atos 10, Pedro diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Pode ver. A prostituta peca, Deus pune. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adultera. E olha as consequências na vida de Davi. Aquele primeiro filho morreu. Depois, um filho estrupou uma filha. Um filho matou o próprio irmão. Um filho tentou tomar o seu reino. E diz a Bíblia que naquele momento a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. Tudo por conta de um adultério que começou com uma olhadinha lá que não podia dar. Para mostrar que Deus não tem favoritos, que o julgamento de Deus de fato é segundo a verdade. Não interessa quem somos, o título que nós venhamos a ter. A bondade de Deus anda junto com sua severidade. E o juízo dele sempre vai ser segundo a verdade. Portanto, irmãos, lembre de 2 Crônicas 16. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Não tem como eu e você escondermos o Senhor. Não tem como você pensar, faz errado aqui, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o outro. E pega e dá uma escapada. Olha para cima. Não tem como fugirmos de Deus. Que eu e você venhamos a ter temor e reverência de saber que, graças a Deus, Ele é reto. Ele julga segundo a verdade. Ele não se corrompe. E eu e você seremos julgados por esse mesmo Deus justo e verdadeiro. Independentemente do sobrenome que você tenha. Talvez seu nome é presbítero fulano, pastor não sei das quantas. Ou até mesmo Zé da Silva. Mas eu sou crente. Independentemente do sobrenome, judeu ou gentil, todos seremos julgados. O que você devemos fazer é agir diferente desses judeus, desses religiosos. Em vez de ficar olhando para os outros, não estou dizendo que não vamos olhar e condenar, óbvio que vamos
condenar o erro sempre. Mas antes disso, devemos olhar para nós, mudar a nossa atitude. E temos temor, porque o juízo de Deus é sempre segundo a verdade, independente de quem quer que seja. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor, por um instante? Eu acho que já faz uns 3 semanas. Parece que a pregação está meio paulada, né? Pastor, tô angustiado. O senhor acaba com a gente. Mas é o que Paulo está dizendo, e na sequência que Paulo está dizendo. Para que eu e você possamos de fato ser livres da ira de Deus. Seu pai é bravo? O meu, graças a Deus, não é. Talvez o seu seja. Meu irmão, sabe, se seu pai é bravo, você não viu Deus. Você não viu como que Deus se ira contra o pecado. Então nós devemos seguir o exemplo da Escritura e temos temor de fazer aquilo que é errado perante os olhos de Deus. Porque um dia, diz a Bíblia, todos nós, sem exceção, seremos julgados pelo Senhor. Vai chegar um dia que vai estar assim, ó, a gente vai estar aqui, vai estar sem ali, ó. Vai aparecer o nome, Leonardo, entra. Pastor, vão lá comigo. Não posso. E minha esposa, pode? Não. Não, me levou o meu irmão. Não, não pode. É você e Deus. Eu e Deus. E a Bíblia diz que o Senhor julgará a mim e a você por todos os nossos atos errados, todas as nossas palavras erradas e todos os nossos pensamentos errados. Portanto, que venhamos a ter temor, porque o juízo de Deus é sempre segundo a verdade. E eu e você não vamos poder corromper o Senhor, comprar Deus, subornar a Deus, porque Ele é um juiz reto. Mas se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, diz a Escritura, mudarmos de vida, esse Senhor que também se ira contra o pecado, Ele é infinitamente gracioso para com o pecador arrependido. E todas as vezes que errarmos, como diz a palavra do Senhor, temos um advogado diante de Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos?